Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá Miguel, bem-vindo mais esta semana. Obrigado. Uma semana em que olhamos para o relatório Porter e para as declarações do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que defendeu a realização de um novo documento deste tipo para saber em que setores da economia se deve apostar. Mas vamos por partes. Antes de arrancarmos, expliquemos o que era o relatório Porter. Ele comemorou 20 anos, comemorou aliás 30 anos em 2024, foi encomendado pelo então Ministro da Indústria, Luís Mira Amaral, em 1992 e entregue ao Governo de Cavaco Silva em 1994. Foi coordenado por Michael Porter, daí o seu nome, e propunha um caminho de ação para tornar Portugal mais competitivo. Estimulou também aquela questão dos clusters, o investimento em clusters e o desenvolvimento de clusters. Discriminava, por isso, os importantes setores da economia portuguesa, os já existentes e aqueles que era possível potenciar, nos quais se devia apostar devido ao seu caráter estruturante. Mas houve também muitas sugestões que depois acabaram por nunca avançar. Miguel, o país que foi diagnosticado por Michael Porter há 30 anos é hoje igual à economia que temos? Olá, Viva. Antes de mais, a década de 90 diz muito, o ano de 92 e o ano de 94 também, e ainda o relatório de Michael Porter mais ainda. E deixa-me explicar-te o enquadramento e responder já direto à tua pergunta. Nem a economia, nem a sociedade. Na altura, e para quem se recorda destes tempos, nós vivíamos assim uma geração yuppie. Okay? E a geração Yuppie era o oposto de hoje, que é a geração Happiness. Tu hoje vais às organizações, às empresas e tu procuras, e vais, nomeadamente, à área de recursos humanos, é a área de Happiness, isto é, as pessoas que nós temos que contribuir para o bem-estar, a questão do equilíbrio. Era algo que na década, finais dos anos 80 e década de 90 não existia. Tenho dúvidas que quem tenha 20 anos saiba sequer o que é que foi a geração Yuppie. Era procurar, porque eu acho que falta... Aquilo era em excesso, mas falta-nos hoje, para atingir um certo grau de competitividade, um certo grau de profissionalismo, conseguimos combater, nomeadamente, aquilo que vem do outro lado do Atlântico e que vem do Extremo Oriente, porque muitas das raízes ainda ficaram lá. E hoje, em relação à Europa, e já não é só em relação a Portugal, mas em relação à Europa, falta-nos um bocadinho em relação a essa cultura do ponto de vista da exigência, sendo que eu estou muito distante daquilo que, na altura, e 92, porquê? O ano 92 é o ano em que eu me licencio... Era uma época de euforia nos mercados, euforia nos investimentos, sobretudo nos Estados Unidos. Há um filme chavão que ficou, que era Wall Street, uma Michael Douglas, nomeadamente tudo aquilo que nos chegava e que nos embebedava do ponto de vista da geração que estava a ser da faculdade como eu, de 92, eu acabei o estágio em 94. E porquê é que o relatório de Porter, durante o estágio, eu, em 92, eu só conhecia direito. Okay? Vinha da área de ciências humanas e o de direito. E em 94 o primeiro contacto que eu tenho com estas palavras, que é o clusters, a economia, havia um conjunto de coisas que começavam a aparecer. Isto para dizer que, e a tua pergunta é, o país é substancialmente diferente, até porque uma das grandes coisas que o Porter nos indicava era a questão da educação, era a questão da formação. Se nós pensarmos o que era logo aquela geração a seguir pós 25 de Abril, precisávamos muito disso. Hoje queixamos do contrário, temos a geração melhor preparada, mas entretanto não soubemos reter esse talento. Portanto, hoje vivemos uma sociedade e não apenas uma economia e até uma cultura substancialmente diferente. Mas alguns dos desafios que encontramos em 90, encontramos agora. E Pedro Nuno Santos veio defender, também por causa disso, os desafios que foram perdurando no tempo, que se devia fazer um novo trabalho do mesmo tipo. Mas a pergunta é, com tantos diagnósticos que já foram feitos, da CIP, à EP, à SEDES, ao próprio BRP, a Associação BRP Portugal, faz sentido esta proposta do líder socialista? 3 notas em relação a isso. Primeiro, sabes que hoje em dia, em relação às mensagens que são passadas pelos líderes partidários, nomeadamente durante e quase há anos que nós andamos a ver em campanha, ou em pré-campanha, ou pós-campanha, sinceramente, muitas das mensagens, elas roçam algumas vezes a falta de utilidade, outras vezes até alguma crítica que tem que ser feita face ao populismo que elas... Estamos a falar de uma falta de utilidade aqui? Okay. Não, este não é o caso. Isto é, concordo ou não se concorda com a ideia, pelo menos é algo que Pedro Nuno Santos traz para cima da mesa que, sinceramente, com substância, merece ser discutido. Não senti nenhum populismo, não senti nenhum chavão ou soundbite apenas para criar... É algo que, sinceramente, a mim, nomeadamente, me fez pensar, será que vale a pena? Mas não há muitos diagnósticos já sobre os problemas da economia? Há uma coisa que eu, ao longo dos últimos 30 anos de trabalho, que eu comecei a trabalhar a sério nestas áreas em 94, 95, se há uma coisa que eu aprendi é que nós somos mestres a diagnosticar. Há imensos planos para fazer.
a falta de implementação, a falta de capacidade de passar da palavra à ação é aquilo que, do ponto de vista cultural, também nos faz falta. Por isso, mas também sei outra coisa. Se nós olharmos em retrospectiva, muitas das vezes, isto é cada vez mais agravado exatamente pela balcanização que existe em relação aos partidos, em relação à sociedade, em relação parece que tudo o que é dito por alguém que é de cá, a outra parte tem logo que dizer contra. Então, muito do que a Troika nos trouxe, não nos trouxe nada de novo. Não era nada que não tivesse diagnosticado. Mas alguém nos impôs, ou alguém nos disse em relação de fora. Parece que, pelo menos, essa parte da imparcialidade e da parte da objetividade, ela é mais conseguida se vier de fora do que se for a SEDES, a CIPA, já lá a vamos EP, a essa questão, porque antes também queria pôr aqui outro ponto em cima da mesa, que foi aquela versão defendida por Luís Montenegro de que não faz sentido decidir como é que se deve dirigir os apoios à economia, aos setores específicos da economia, e que esse é o papel do mercado. Não deve ser o Estado a intrometer-se. Partilha desta visão de Luís Montenegro? Não, porque sendo eu adepto do capitalismo, sendo eu adepto da democracia, da economia de mercado, até hoje, costumo dizer, nestes 20 e poucos muitos séculos, eu não encontro nenhum modelo mais equilibrado em relação a tudo o que tem a ver com a cultura, com a sociedade e com a economia, com aquilo que nós pretendemos. Sei exatamente que, em relação a alinhamento de objetivos, em relação até à criação de focos de clusters regionais, de sinergias de políticas públicas, pode, eu digo pode, eu não estou a dizer que deve, pode fazer sentido e merece atenção em relação à questão. Não sei exatamente qual é a razão custo-benefício de uma coisa destas, não sei exatamente se o Estado, eventualmente, e Portugal, parece-me a mim que não seria pelo custo que um estudo desses pudesse fazer. Agora, não me choca rigorosamente nada discutir a necessidade e até de que ponto é que eventualmente isso possa vir a trazer. Até porque o relatório Porter teve muitas coisas boas, também teve algumas coisas más. Portanto, não estamos à espera de um documento ou de uma Bíblia que nos diga... Numa economia em que o dinheiro não abunda, faz sentido olhar para onde é que se deve investir esse dinheiro, é isso? Faz certeza absoluta. Mas volto a dizer, há muito bom diagnóstico, o facto de eventualmente vir uma palavra a alguém de fora, seja um Porter qualquer da vida, a quem se reconheça, nomeadamente a imparcialidade, a objetividade, pode eventualmente vir a reforçar até ideias que já foram trazidas cá, mas vai-nos trazer uma coisa, alguma paz na discussão. Isto é, deixe de começar-se novamente a tentar trazer sempre o branco e o preto. Eu costumo dizer, e estamos aqui a conversar há algum tempo, que falta muito cinzento porque falta equilíbrio em relação à discussão. Eu acho que uma coisa dessas pode trazer esse ecoilíbrio. Portanto, se bem leio as suas palavras, face ao atual ambiente político, seria mais fácil aprovar medidas para empresas e para a economia em geral se houvesse um relatório Porter ou um relatório de um outro técnico, economista, especialista, que no fundo indicasse uma radiografia do que é que deve ser provavelmente a solução de competitividade não para a economia estamos à espera de algo que eventualmente nunca tenha sido dito. Isto é, que alguém vos vai trazer um documento, como estava a explicar, de A a Z, dizer assim, nunca pensei nisto, nunca foi visto. Não, mas pelo menos vai-nos trazer alguma assertividade e particularmente, eu acho que é importante na última década, que talvez se tenha perdido pós-Troika, que é algum equilíbrio, alguma objetividade e pelo menos um sentido de imparcialidade. E volto a dizer, seja quem for que o faça, seja a entidade, a organização que o faça, não vai acertar em tudo, mas se nos ajudar na próxima década a construir caminhos como o Porter nos conseguiu, e atenção, há muita coisa que esteve errada, e eu lembro-me de palavras do engenheiro Mira Amaral, que na altura esteve vou dizer que é o pai da criança, mas esteve na origem da construção, e ele identifica, lá está, 25 anos depois ele conseguiu identificar um conjunto de erros ou de coisas não conseguidas ou não alcançadas, mas se olharmos para a garrafa meio cheia, acho que à data foi importante e recordo nomeadamente do impacto que isso teve. Acho que hoje estamos melhor preparados internamente, ao conjunto de organizações, ao conjunto de academias, ao conjunto de entidades que constroem esse conhecimento e constroem esse caminho. Tem faltado à sociedade, não é só cá como fora, alguma objetividade, imparcialidade e equilíbrio. Eu acho que essa palavra isenta poderá-nos trazer isso. O Miguel frisava e bem que quando foi dos 25 anos, de assinalar os 25 anos deste documento, em 2019, Mira Amaral lamentava a falta de aposta em verdadeiros clusters tecnológicos, ou seja, apostou-se num conjunto de clusters, mas este esteve ausente. E que os incentivos públicos também deviam servir para, sobretudo, ganhar escala, um problema que toda a gente continua a referir em relação à economia portuguesa. Concorda com este diagnóstico ou a ausência de medidas para estas áreas no relatório Porter? Eu acho que, às vezes tenho essa discussão, até em casa, eu tenho filhos que, nomeadamente, todos eles, e as pessoas que eu conheço, estão muitas para a área de ciências sociais.
E acho que para termos um país realmente competitivo do ponto de vista tecnológico tem que haver muito mais matemática, tem que haver muito mais física, tem que haver muito mais engenharias do que aquilo que existe, nomeadamente no nosso sistema educativo, e isso começa pela base. Não é possível ter um país, e conheço nomeadamente países asiáticos, onde nomeadamente a propensão das crianças e dos jovens para a matemática, para a física, para a engenharia é completamente distinta, e isso leva-nos depois, mais tarde, ao desenvolvimento de um conjunto de clusters e empresas com o foco na tecnologia. Em relação a 2019 e às palavras de Engenheiro Amarelo, eu penso também que ele migrou ao longo desses 25 anos, ele foi percebendo que houve coisas bem feitas em setores tradicionais, nomeadamente no vinho, nos têxteis, em relação ao turismo. Hoje em dia percebemos claramente que há aí coisas que foram perfeitamente alcançadas e que não nos podemos queixar do sucesso, e houve outras que não foram tão bem conseguidas assim. Mas volto a dizer, olhando para a questão do setor tecnológico e da IT, é preciso também ir à raiz do problema. E se nós estamos a formar, acho que temos que formar mais e melhor em termos de matemática e em termos de física. E temos instrumentos como o PRR, que supostamente serviam para dinamizar a economia nacional, mas que sem uma agenda ou sem um relatório deste tipo, Porter, não terão o mesmo efeito? Acho que há várias coisas que podem... Eu tenho alguma dificuldade em tentar traçar cenários em relação àquilo que possa ser. Assusta muito a questão da não utilidade ou do desperdício em relação ao PRS, porque nós nunca sabemos, até pelo que se passa no mundo, quando é que é a última vez que poderá haver tanto dinheiro disponível para uma coisa destas. Isto é, se nós pensarmos que no próximo quinquênio, ou na próxima década, teremos que começar a investir forte e feio em relação à segurança e defesa, o dinheiro não vai chegar para tudo. Portanto, a possibilidade, ainda que académica, de desperdício completo ou abstrato de uma coisa que pode ser a última bazuca, o último tiro, a última bala, para realmente mudar a economia portuguesa, enquanto português, enquanto cidadão, assusta-me um pouco, e nomeadamente, particularmente em relação às pequenas e médias empresas, porque são aquelas que estão sempre na última linha da fila, aquelas que conheço melhor. Acho que as grandes empresas acabam por sempre, melhor ou pior, passar bem em relação a este tipo de coisas, mas aquilo que é o nosso tecido empresarial de pequenas e médias empresas, se esta oportunidade de passar, poderão sofrer bastante na próxima década. E diga-me uma coisa, faz sentido olhar para um relatório que pensa a economia portuguesa quando temos ao mesmo tempo uma Comissão Europeia a olhar para a competitividade da União Europeia, para olhar para a competitividade da zona euro e a apresentar medidas para essa mesma competitividade? Não devia estar tudo integrado? Pelo menos tem que estar tudo alinhado. Se algum dia se Pedro Nuno Santos algum dia for Primeiro-Ministro, ou se Montenegro mudar de opinião, se lá chegar, e se algum dia isto, depois de ponderado, analisado e decidido, se o sinal for de avançar, isso terá que ser encomendado, isso terá que ser fazer parte do caderno de encargos, isto é, há uma linha orientadora europeia, há um estudo de Mário Draghi que nós acolhemos e que se revê e que nós possamos conseguir ver ali um conjunto de pontos positivos. Um relatório Mário Draghi, uma bússola para a competitividade. Tem que haver um alinhamento. Isto é uma questão de alinhar. Eu acho que é logo uma questão de caderno de encargo inicial, isto é, há este ponto de partida, isto foi pensado de forma macro, como é que isto se aplica para nós, como é que nós a podemos aproveitar, como é que podemos maximizar. Não vejo incompatibilidade, vejo pelo contrário alguma compatibilidade. Eu quero dizer isto porque ao longo do programa eu próprio quero transmitir que a ideia de Pedro Nuno Santos não só não me assusta, como até de alguma forma me seduz. É algo que merece mais alguma exploração, e volto a dizer, pelo menos é uma ideia de um líder parlamentar, alguém que é possivelmente e um líder político, candidato a primeiro-ministro, e que no meio de tanto lixo verbal que se vê nas campanhas eleitorais, é algo que realmente merece alguma discussão de forma pragmática. E acha que vamos ter discussão de competitividade e de economia na campanha eleitoral que se aproxima? Não, exatamente. A pergunta era quase automática a resposta. A exclusão de partes, e infelizmente tudo aquilo que... E depois voltamos ao treino. Eu venho de dar umas e tinha um professor de História que me dizia: a História é uma ciência para a análise do passado, compreendes o presente e antecipas o futuro. Não é possível analisar historicamente para as últimas campanhas eleitorais e achar que nas próximas semanas se vai passar algo diferente. Para fecharmos, Miguel, como é que vê a economia portuguesa daqui a 10 anos, com ou sem relatório?
Eu vejo com um crescimento económico extremamente moderado e com um grande problema. Se nós pensarmos que os grandes três líderes mundiais, que neste momento decidem, quer queremos ou não, a nossa vida tem entre os 71 e os 78 anos de idade, porque Trump tem 78, Putin tem 72, Jinping tem 71, são estas pessoas que na próxima década, só pensar que Trump pode fazer 2 mandatos seguidos, que Putin e Xi Jinping, portanto, são autocratas e que só saem enquanto tiverem saúde e têm acesso aos melhores médicos do mundo, à melhor medicina do mundo. Portanto, não me choca que aos 80 anos de idade, portanto, dentro de 10 anos, nós tenhamos os mesmos 3 presidentes a mandar nestas economias e nestas políticas e nestes países. E isso significa para a Europa o que sobrar. Porque não vejo uma visão muito positiva e muito otimista em relação a isso. Muito bem, está assim feita a análise desta semana de olhos postos na economia portuguesa, na competitividade. Luís Miguel Henrique, obrigada por mais esta análise, assim que nos acompanha. Até breve.